Pense Grande, com Carlinhos Costa Weber. Prestigiam esse programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel. Cotricel, juntos cultivamos sonhos e colhemos um amanhã melhor. AR2Z, construção e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. Cancian Imóveis, a maior estrutura imobiliária de Santa Maria e região. E o Sebrae RS, juntos a gente supera. Eu sou Carlos Costa Weber e esse é o programa Pense Grande. Nós estamos iniciando o mês de março e dentro desse calendário da cidade de Santa Maria, nós damos início ao programa Imposto Solidário. Nós temos esse trabalho já há quase 5 anos e com isso nós conseguimos avançar bastante nas destinações do imposto de renda das pessoas físicas e também pessoas jurídicas. E nesse programa aqui que é especial, nós enchemos o estúdio aqui com as pessoas que estão muito envolvidas desde o começo nesse trabalho, nesse projeto que tem um fundo social extraordinário. Está aqui, vamos começar por o Adilson Cato, que é assim, a liderança, o cara que mais se envolve, apaixonado pelo programa desde o início, está em todas, o Adilson está em todas. A Rosaura Vargas é pouco conhecida, né? É a cara do Imposto Solidário, é a Rosaura, é assim, uma dedicação extraordinária. E o que podia ser nosso filho, o Alexandre Riguez, que é o delegado da Receita Federal, tá? Que assim, nós devemos muito ao trabalho da Receita, né? A Paola está sempre envolvida, assim, também tem uma dedicação extraordinária. Então nós estamos com um novo desafio, né? De mais um desafio pela frente. Nós vamos passar para vocês os números, o potencial imenso que nós temos de destinação, mas a dificuldade que a gente tem também de convencer, de conscientizar tanto os contadores, a classe de contadores, que ainda nós temos algumas dificuldades, e os contribuintes, né? Os contribuintes que precisam se conscientizar cada vez mais. E uma prova desse trabalho que a gente começou é a própria APAE. Eu pedi para o Fernando colocar aqui os slides da obra, que hoje a APAE é totalmente nova, foi toda reformada, 100% nova, e nós começamos com esses recursos, com os recursos que vieram da Câmara de Vereadores, estamos já fazendo uma segunda APAE, que vai ser a SER 4. Nós vamos poder ampliar o número de serviços e, consequentemente, o número de atendimentos. Mesmo assim, com tudo isso que a gente faz, nós temos ainda sempre uma lista de espera, principalmente de crianças autistas. Então, assim, a nossa missão aqui é solidária. Nós temos que fazer todo o esforço possível para uma criança que a gente possa ajudar, um idoso que a gente possa ajudar, já é suficiente. Então, aqui estão as obras, para vocês verem, do primeiro bloco da APAE número 2. Então, nós vamos ter aí a possibilidade também de atender deficientes visuais e auditivos, ampliando então a gama de serviços oferecidos pela APAE. Esse é o dinheiro que o contribuinte, em vez de mandar para Brasília, ele deixa aqui, gerando não só atendimento, mas o dinheiro circula aqui, são muitos profissionais. A APAE tem mais de 70 profissionais qualificados. Então esse é o esforço que a gente faz para ter esse resultado, o dinheiro sendo efetivamente aplicado num projeto concreto e objetivo. Bom, eu me estendi demais, acho que já falei por hoje. Eu vou passar para a Rosaura,
E em seguida nós vamos continuar. O Adilson vou ter que segurar ele aqui, para deixar ele do meu lado, que aqui eu seguro ele aqui no tempo dele. Rosaura, bem-vindo todos vocês. Um detalhe. Estamos recebendo aqui um grupo de Santiago, do Rotary de Santiago. Fernando, tu consegue depois girar a câmera aqui? A Bianca está liderando o grupo que veio lá de Santiago, porque eles estão precisando da nossa ajuda, já que a gente já tem, a câmera está para vocês ali, ó. Pode dar um alô ali, Bianca. Olá. E o capitão está aqui do outro lado, mas tu não vai enxergar. E um bom exemplo, até porque o Alexandre é oriundo lá de cima de Santiago, e Santiago, pessoal, tem um potencial de arrecadar 3,5 milhões, teve o ano passado 3,5 milhões de possibilidade de potencial de destinações, pois apenas 170, 180 mil reais. Quer dizer, 5%, só 5% foi destinado. Então, quando eu conheci a Bianca, lá quando eu inaugurei a Superalta lá em Santiago, e a gente, né, ela disse, nós precisamos fazer atividades assim, para ir juntando os pouquinhos. Tem que trabalhar profissional, como a gente está fazendo aqui. Então, bem-vindos, e depois nós vamos trabalhar com vocês também. Rosaura, por favor. É um privilégio estar aqui de novo, né, conversando na nossa campanha do Imposto Solidário. E o que a gente pensou, né, em trazer nesse primeiro momento como que a gente faz a destinação do imposto de renda. Porque a gente tem uma participação bastante grande com os contadores, e desde 2017 a gente trabalhou mais especificamente, a gente cresceu 60% naquele ano na destinação, que vai começar agora, né, daqui a poucos dias, na metade de março até final de maio, é quando acontece a declaração do imposto de renda pessoa física, e nós crescemos naquele ano em torno de 60%. E cada ano a gente vem crescendo em torno de 20%. Mas a gente tem uma grande quantidade de contribuintes que não fazem a declaração com os nossos contadores. Então a gente precisa mostrar para essas pessoas que é fácil destinar, é direto na declaração do imposto de renda. Então a gente trouxe algumas telas para facilitar esse entendimento de como que você faz a declaração. Então, no primeiro momento, a gente chama... Tu pode usar essa câmera aqui, Rosaura. Isso. No primeiro momento, a gente chama a atenção de que cada vez mais a Receita Federal vem colocando facilidades. Então, a declaração pré-preenchida, né, no caso, ela facilita bastante o trabalho dessas pessoas que têm uma única fonte de renda e que são, na grande maioria, servidores públicos. Muitos deles têm imposto a restituir. Essas pessoas acabam fazendo a declaração sozinhos. E é para essas que nós queremos mostrar nesse primeiro momento as telas, como que elas podem fazer. Então, depois de você baixar a declaração e lançar lá todos os teus rendimentos, todas as suas deduções, o próprio programa da Receita Federal te dá a possibilidade de escolher entre as duas formas de tributação, se por deduções legais ou por desconto simplificado. A legislação permite apenas que quem faz a declaração por deduções legais, possa fazer a destinação do imposto de renda. E aí é muito simples. Do lado esquerdo mesmo do programa, se a gente estiver falando do programa que você baixa no teu computador, já diz lá, doações diretamente na declaração. Você vai clicar ali, vai abrir uma outra tela do lado direito, e o primeiro que aparece é o fundo da criança e do adolescente. E embaixo tem um botão escrito novo. Você clicando ali no novo, ele já mostra o valor que você tem disponível para fazer essa destinação. E aí o que a gente chama a atenção? Não tem que fazer cálculo, não vai custar nada. O valor que aparecer ali é específico para criança e adolescente. Não quer dizer que você precise fazer todo esse lançamento, todo esse valor. A Receita Federal aceita qualquer valor acima de R$10. E aqui a gente faz um chamamento. Então, nessa tela ali está mostrando as duas opções, imposto a restituir e imposto a pagar. É mais vantajoso para ele fazer por deduções legais no imposto a restituir, que está ali na tela. Então, seguindo, né? Quem faz a declaração pelo modelo completo é quem pode destinar. Só que quem não baixou esse programa no seu computador, ele pode fazer no sistema online ou diretamente pelo aplicativo. E aí,
é uma outra tela que nós temos em que você vai clicar em pagamentos, certo? Para você escolher onde você vai fazer a declaração. Então, a intenção é que a gente mostre rapidamente quais são as telas de como você pode fazer a destinação, principalmente para aquelas pessoas que fazem a declaração sem o auxílio de um contador. Então, depois de você baixar a declaração pré-preenchida, o próprio programa da Receita Federal, depois de você lançar todas as deduções, todos os seus rendimentos, ele nos dá duas possibilidades de tributação, por deduções legais ou por desconto simplificado. Nesse caso, a pessoa tem imposto a restituir de 1.030, e se ela fosse pelo desconto simplificado, ela iria pagar 6.500. Então, é mais fácil, é mais vantajoso para ela usar o desconto por deduções legais, certo? Então, sendo por deduções legais, ela pode fazer a destinação do imposto de renda. Aí a gente segue para a próxima tela, em que, se você for fazer a sua declaração sozinho, sem o auxílio de um contador, pelo sistema online ou pelo aplicativo da Receita Federal, vai aparecer essa tela. Então, você tem que clicar em pagamentos, e ali em pagamentos você vai achar de novo doações diretamente na declaração. Clicando lá, você vai achar o Estatuto da Criança e Adolescente e o Estatuto da Pessoa Idosa. Seguimos então para a próxima tela, que aí você vai fazer o que? As opções de tributação. Aqui eu trouxe os dois exemplos para mostrar. Essa pessoa, ela teria imposto a pagar de 8.000 por deduções legais, e se fosse pelo desconto simplificado, ela teria 11.000 a pagar. Então, é mais vantajoso para ela fazer pelo modelo de deduções legais. Na próxima tela, a gente tem o imposto a restituir também. Então, por deduções legais, ela tem 1.030 a restituir, e se for pelo desconto simplificado, ela teria que pagar 6.500. Então, é mais vantajoso usar a forma de tributação por deduções legais. Então, ela pode fazer a destinação. Aí a gente segue para a próxima tela, em que você vai clicar em doações diretamente na declaração. E o próprio programa da Receita Federal, quando você clicar em novo, ele já mostra para você o valor que você tem a destinar. O que a gente chama atenção? Não precisa destinar o valor total. É claro que seria o nosso objetivo, né? Se fosse possível. Mas vale qualquer valor acima de R$10. Se a gente analisar aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos no ano passado 1 milhão de pessoas que poderiam destinar. E apenas 26.000 pessoas destinaram. Aqui em Santa Maria, nós temos 37.000 contribuintes que poderiam ter destinado. No ano passado, apenas 1.854 fizeram essa destinação. Então, que cada um de nós possa passar para os nossos parceiros, para os nossos amigos, para os nossos familiares, que vale qualquer valor. Se a gente colocar um valor mínimo de R$100, olha quanto que nós poderíamos arrecadar. Então, isso é bastante importante. Depois de você fazer para criança e adolescente, você vai repetir o mesmo processo para o fundo da pessoa idosa. E aí, o que acontece? Todo o valor que você destinar, ele é restituído, devolvido, né? A Receita Federal devolve para você, corrigido pela taxa Selic, por isso que a gente fala que é um investimento seguro, rentável e solidário. E que não paga imposto de renda, né? Isso aí. Isso. Se você tem imposto a pagar, esse valor é abatido do valor que você tem a pagar. E aí, o que acontece? Você vai gerar, então... aqui é outra coisa que a gente precisa chamar muito a atenção. Quando você recebe lá o valor que a Receita Federal diz que você tem disponível para destinar, você precisa escolher um dos fundos. E aí nós temos o fundo municipal, estadual e o nacional. Somos bairristas, né? Vamos dizer que vamos escolher para os nossos municípios. Então, escolha o fundo municipal. Depois, você tem que escolher a unidade da federação. Escolha o Rio Grande do Sul. E isso vale para qualquer pessoa que está fora do Rio Grande do Sul, pode destinar para nós também, como foi feito ano passado com a questão das enchentes. E aí você escolhe o município. Nós estamos aqui em Santa Maria, vamos fazer a campanha para Santa Maria, certo? E então você vai colocar o valor que você tem disponível para fazer a destinação. Nesse caso aqui, o exemplo que a gente trouxe foi R$ 1.500 para o fundo da criança, e depois você repete, então, na próxima tela, o mesmo processo para o fundo da pessoa idosa, e você vai verificar que o valor que você tinha de imposto a pagar, que era 8.000 e pouco, agora ele baixou para 5.000 e pouco, certo? Esse valor que você tem a pagar de imposto, você vai poder parcelar ele lá nas 8 vezes que a Receita Federal permite.
O valor da destinação você tem que pagar agora até o dia 30 de maio. Esse ano a gente tem que cuidar bastante, porque o mês de maio é até 31, mas você vai até a sexta-feira, né, que é o dia útil, certo? Então, esses são os chamamentos que a gente faz para as pessoas. Não custa nada, vale muito, destine. Repete todo o processo para a pessoa idosa, e aí você vai verificar que aquele valor que você tinha a restituir, lá de 1.030, você fez 2 destinações de 2.000 e pouco, aquele valor aumentou para 5.175. É o que vai ser devolvido pela Receita Federal, corrigido pela taxa Selic. Tem que lembrar também, na próxima tela a gente vai ver onde você imprime essas... aqui a gente mostra exatamente imposto a restituir de 1.030, fez 2 destinações, passou para 5.175. Aqui a gente mostra onde você vai imprimir o DARF, porque algumas pessoas, quando fazem em casa, sem o auxílio de um contador, elas não sabem onde é que você vai imprimir o DARF. Então, você vai lá no programa da Receita Federal e imprimir DARF do Imposto de Renda retido na fonte, pessoa física, no caso, e aí você vai ter que clicar no DARF das doações diretamente da declaração do ECA e no DARF da pessoa idosa. Você vai emitir os 3 DARFs e aí você vai fazer o pagamento. Na próxima tela a gente chama a atenção de novo que esses DARFs têm que ser pagos até o dia 30 de maio de 2025, certo? Seguindo, então, isso. O que a gente chama a atenção, se você tem imposto a pagar, você vai pagar 3 DARFs no dia 30 de maio. Se você tem imposto a restituir, você vai pagar 2 DARFs. O que a gente chama a atenção também? Você que tem imposto a restituir, vai fazer a sua declaração agora nos primeiros dias de entrega da declaração do imposto de renda e vai entregar. Tem que tomar cuidado. Só vai para a fila de restituição depois que você fizer o pagamento do DARF. Então, chama atenção para isso. Por isso a gente fala também, vale qualquer valor. Você não tem os R$2.000, os 4.000, os 15.000 que pode destinar, destina R$100, R$1.000, que vale o quê? Menos que uma pizza. Então, esse é o chamamento que a gente faz. Não custa nada, vale muito, é totalmente seguro fazer, é totalmente dentro do programa da Receita Federal, não precisa fazer nenhum cálculo. Então, converse com o seu contador ou entre em contato com a gente, para que a gente possa fazer a solidariedade. Tem que lembrar que todo esse recurso vai gerar emprego, renda e solidariedade aqui na nossa cidade. Muito bom. E é uma tranquilidade, né? Eu acho que nós vamos fazer. Bom escutar. Fernando, eu acho que nós vamos encerrar o primeiro bloco, tá? Isso, porque ficou para se muito organizar grande aqui. E daí, porque o Adilson, quando ele embalar aqui, vai ser difícil segurar. Então, pessoal, nós estamos aqui então, com esse programa especial Imposto Solidário 2025. A Rosal já fez toda a parte didática do programa de Imposto de Renda da Pessoa Física desse ano, e nós vamos dar sequência em seguida com o Adilson e com o Alexandre. Nós já voltamos com esse Pense Grande. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar.
transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta com esse programa Pense Grande, com uma turma que pensa muito grande pelo social de Santa Maria. Estamos trabalhando em função do Imposto Solidário 2025. Depois da Rosaura, vem o professor Adilson, que é a pessoa mais entusiasmada, permite dizer isso, o contador mais entusiasmado por esse programa é o Adilson. Adilson, está contigo. Boa tarde, Carlinhos. Tem uma câmera especial ali, vou dividir uma câmera especial. Alexandre, que maravilha, né? Boa tarde a Bianca, pessoal de Santiago aqui presente, né? Então, uma satisfação estar aqui falando desse assunto que é muito cativante para mim. Uhum. É um assunto que eu começo a trabalhar com ele lá em 2013, quando havia somente o Fundo da Criança e do Adolescente para se fazer a destinação do imposto de renda. Em 2017, houve um incremento do Fundo do Idoso, né? E a gente vem nessa campanha, ano a ano, né? E aí o primeiro ponto, né, que eu sempre falo para os meus colegas, dá trabalho? Sim, dá trabalho. Dedicação? Sim, tu tem que se dedicar. Mas o principal aspecto, que é talvez o meu sucesso, e que o sucesso não é meu, é dos meus clientes que fazem a destinação, é a abordagem. Você explica, o cliente diz não. Tu explica de uma outra forma. Ele continua dizendo não. Tu explica pela terceira vez de uma outra forma. E aí você consegue, na terceira ou na quarta vez, convencer a fazer a destinação. Mesmo aqueles que têm imposto a restituir, que é um pouco mais difícil, né? Aí tem o aspecto econômico. Mas quem tem imposto a pagar, que vai deixar de pagar, mesmo tendo que recolher, neste ano até o dia 30 de maio, as pessoas aderiram, né? Aqueles que não aderiram, aquelas que não aderem ao recolhimento, eu tenho feito uma campanha sozinho, né? Então, eu explico, eu recebo um não, 1, 2, 3 vezes, no ano seguinte eu volto a insistir, ou eu conquisto mais um contribuinte fazendo a destinação, ou eu mesmo faço uma destinação de R$10 para cada fundo. Até me serve isso como estatística para saber quem poderia ter doado e não fez a destinação, não fez a doação. Então isso é muito importante. E eu tenho várias histórias, e aqui não vai dar para contar, primeiro pelo sigilo e segundo, né, que tomaria muito tempo, que a abordagem é o fator mais importante, porque as pessoas não têm o conhecimento. As pessoas escutam um assunto, imposto solidário, valores que ficam, outros nomes que são dados, campanhas a nível estadual, campanhas a nível federal, campanha na rádio que a gente escuta muito, as pessoas acham que isso é um problema no terreno do vizinho. Não, o problema no nosso terreno. Nós é que temos que tomar conta assim, eu tenho a capacidade, eu tenho a possibilidade, eu tenho possibilidade de fazer a destinação, eu quero fazer. Com o seu contador. E aí um apelo para os colegas contadores. Colegas contadores, um pouco de dedicação, um pouco de trabalho solidário. O meu trabalho solidário vem porque eu estudei sempre em escola pública. Barra Bonita, lá no interior do oeste de Santa Catarina, CEDAR, que agora já mudou de nome, Faxinal do Soturno, Universidade Federal de Santa Maria. Então este é um momento que, como cidadão, eu tenho que retribuir para a sociedade de alguma forma. E esta é uma forma que eu encontrei. Então meus colegas contadores, né, deem uma atenção para seus clientes no sentido da possibilidade de aumentarmos esta capacidade de arrecadação. Nós temos um teto que chega a 35, 36 milhões de reais e no ano que passou nós ficamos com 4 milhões e 200. Temos que comemorar? Sim. Por quê? Porque o crescimento de Santa Maria, ele se demonstra fortalecido quando comparado a outros municípios, inclusive capitais do Brasil.
Santa Maria fica ali entre 6, 7 e 8º colocado nos 2 fundos. Quando falo 6, 7, só pensamos quantas capitais nós temos. Então nós ficamos à frente de várias capitais do Brasil. Mas, por outro lado, quando nós olharmos uma cidadezinha aqui do nosso lado, né, em percentual de possibilidade, a nossa cidade aqui do lado arrecada um pouco mais em percentual, não em valores. Por quê? Porque lá existe uma campanha forte. Até posso dizer o nome, Agudo. Sim. Agudo é a cidade que tem uma boa arrecadação pela campanha que o pessoal de Agudo, colegas, contadores, ACI, o comércio, os empresários, encamparam. Lions, né? O Lions é uma outra entidade da qual tanto eu quanto a Rosaura fizemos parte, né? Que adotou um trabalho de divulgação, de capacitação, de treinamento para mais pessoas fazerem a destinação do imposto de renda. Então, assim, ó, esses são os pontos bastante importantes, né? E a Rosaura tocou num ponto aqui, ó. Tem imposto a restituir? 5 mil, 3 mil, já vi casos que daria 15 mil reais, não tenho condições de fazer. É o problema econômico, né? Faz menos, faz 1.000, faz 500. Não quer destinar para os 2 fundos? Destina só para um fundo. Já está ajudando alguém. A gente diz, né, Rosaura, que 10 reais, a cada 10 reais é um almoço, ou a cada 10 reais é uma janta. Então, para as entidades que estão cuidando, e são muitas entidades, isso vai fazer a diferença. Então, uma campanha de 100 reais para cada fundo dá 200. 200, tu não vai 2 vezes por ano comer pizza, tu come bem mais, então é o valor de uma pizza. Por falar em entidades, Carlinhos comentou aqui no início da APAI. A APAI é um exemplo, né? Mas nós temos em Santa Maria a seriedade de 26 entidades estarem credenciadas no fundo da criança e do adolescente e no fundo da pessoa idosa. E aí, gente, pessoal, como é que funciona? Essas entidades precisam ter toda uma regularidade fiscal, econômica e tributária. Primeiro é isso. Fazer um projeto bem embasado. Fiz parte lá do Conselho Municipal do Idoso e verificamos que muitas vezes, quando o projeto não era bem elaborado, ele trancava, precisava ser refeito para dar transparência ao projeto, para depois receber os recursos financeiros. Terminou aí, recebeu os recursos financeiros, faz o que bem entende? Não. Tem que gastar de acordo com o plano de trabalho. E depois de finalizado o projeto, que pode ser 6 meses, 1 ano, 3 meses, depende de cada projeto, é necessário o quê? Fazer uma prestação de contas. Se a entidade não fizer uma prestação de contas adequada, o nome dela vai para o CADIM e ela vai responder como devedora daqueles valores. Ou seja, a seriedade, aqui se sabe que o dinheiro é arrecadado, onde será aplicado e como será prestado contas. Isso é muito, muito interessante. Carlinhos, show, hein? Algum questionamento a mais? Alguma pergunta? Mas essa empolgação aqui, tu tem que contagiar. O que falta para contagiar mais os nossos colegas contadores? O que tu acha que está faltando? Um dos fatores que eu vejo, Carlinhos, é a correria do dia a dia, né? Então as pessoas passam correndo e elas acabam, por vezes, não se dando conta do quanto elas poderiam fazer, do quanto elas são capazes e têm capacidade de fazer, que é ajudar o contribuinte, né? Ajudar o contribuinte que é o seu cliente. Então é preciso um maior engajamento. Por outro lado, é histórico que em Santa Maria nós temos um número muito grande, já foi de 80%, no último ano foi 65% de contribuintes que têm restituição. E aí entra a dificuldade econômica, financeira, né, de desembolsar, Sim. de fazer o desembolso para depois receber. Nós sabemos que é um investimento que retorna com correção, que ninguém vai para a malha fina, isso tudo é verdadeiro.
Aliás, tem uma situação, Rosauro, que vai para a malha fina. É aquele contribuinte que diz que vai fazer a destinação e não o faz. Aí é preciso, para sair da malha fina, retificar a declaração, porque depois do prazo de 30 de maio, tu não pode mais destinar. Que não é nem o Alexandre, isso é sistema. Né? Queira ou não queira, não pode mais fazer a destinação. Ou seja, se cometeu esse equívoco de não recolher, ainda assim é muito fácil, é só apresentar uma retificadora, excluindo as destinações, a sua declaração vai ser processada, analisada, tudo certo. Mas eu entendo, Carlinhos, que o que falta ainda para as pessoas que elas não destinam, a grande maioria não tem conhecimento de como fazer e mais, tem medo da Receita Federal, né? Tem medo do leão, é isso? Então, por exemplo, assim, não quero problema com a Receita, eu vou lá e faço o mínimo possível e lanço exatamente daquilo ali e pronto. Então, ela não tem essa segurança que nós estamos dizendo aqui, nós somos contadores, então a gente sabe como fazer e sabe que é possível fazer, sabe que é dentro do programa, que não corre risco nenhum. Por isso que essa informação teria que chegar a mais pessoas. E o trabalho que a imprensa tem feito aqui em Santa Maria, né, principalmente o Grupo Diário, a gente tem uma coluna todo sábado, né, falando das instituições, do trabalho essencial que as instituições fazem. E aí o chamamento é, se a gente fosse conhecer as instituições. Então, por exemplo, você pensa assim, na criança e do adolescente, quem são as instituições que acolhem essas crianças? Então, a todos aqueles problemas que tem, que a criança não pode mais ficar no seio familiar, e ela vai ter que ser acolhida por uma instituição. Então, se você quer incentivar, nós temos 2 instituições para isso, né? A Aldeias SOS e ali o Nações em Ação. Depois você pensa assim, não, eu quero incentivar a questão das pessoas com deficiência, né? Nós temos a APAI e temos a Colibri. É isso? A APAI tem uma fila de espera de mais de 300 pessoas. A Colibri tem uma fila de espera de mais de 45 pessoas. A Colibri atende idosos também. Então a gente começa a pensar, não, eu quero incentivar o esporte. Então vamos lá, vamos procurar os projetos que nós temos do esporte. A gente cita, por exemplo, Santa Maria Judô. Depois a gente pensa, não, eu quero cultura. Né? Então, vamos pegar, então ali pode ser as gurias lá do Nascimento, né, que fazem ali a Royale. Né? Não, eu quero incentivar os projetos que são do fundo religioso. Então nós temos a Saema e temos aqui o Instituto Tabor. Então tem projeto para todos. Qual a escolha que você quiser? E aí você vai tirar aquela criança que está na rua hoje para ela estar no turno inverso da escola, sendo atendida por um projeto social. Então é isso que a gente está pensando, a gente está trabalhando no futuro. Quem de nós não ouviu, né, que as crianças são o futuro do Brasil? Vamos fazer alguma coisa. Sabe, o Rosaura, o Alexandre e o Adilson, a sociedade tem pouco conhecimento do passivo social que está ao nosso entorno. É gigantesco. A gente sabe muito pouco desse drama social, né, que eu chamo de passivo social. E as pessoas, assim, eu acho que nós temos que mostrar mais esse lado difícil da sociedade, porque nós, assim, somos muito egoístas, Gilson. A gente é bastante egoísta, achando que toda essa questão social é problema do governo. Não, é problema de todos nós, todos nós. Eu vou fazer o intervalo, porque o Alexandre está ali, é a maior autoridade aqui no nosso ensino. Né? Maior autoridade sempre fala por último. Sempre, fechar. Nós estamos aqui nesse Pense Grande especial, Imposto Solidário, agradecendo aos queridos que nos ajudam, nos patrocinam aqui, a Cotricel, aqui do lado, Zé Paulo, meu querido amigo. Estive mais uma vez conhecendo o edifício 14 bis, que é espetacular. Tinha uma vista de Santa Maria que eu não tinha ainda visto, 360 graus. Lá no 14 bis, na São João, já é dona do mercado de Santa Maria, quase, mais de 60 lojas em Santa Maria. Cancia Imóveis, meu amigo Juliano, um querido parceiro, e o Sebrae, que está em todas as conversas aqui, está o Sebrae dos meus queridos ex-alunos. Nós já voltamos com o Pense Grande Imposto Solidário 2025.
Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti. Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vamos para esse último bloco do Pense Grande, uma pauta que é muito grande, uma pauta social do Imposto Solidário. Está aqui então o Alexandre, que é nosso delegado da Receita Federal, sabe tudo e mais um pouco. Nós precisamos não só agradecer mais uma vez, Alexandre, a grande parceria que a gente tem com vocês, assim, olha, é fundamental. E deixar um carinhoso abraço, né, na Paola, que é nosso sustentáculo. Alexandre. Sempre presente. Obrigado, Carlinhos, pelo convite. Satisfação estar aqui Santiaguense, participando. Santiaguense, sou da região aqui. É uma satisfação estar conversando sobre o Imposto Solidário. Para nós, da Receita Federal, é um assunto importantíssimo porque, de certa forma, humaniza até o imposto de renda, né? A gente faz questão de ocupar e ser parceiro dos órgãos aí, e organismos sociais, enfim, empresas privadas, todo mundo que está disposto a contribuir nessa empreitada aí do Imposto Solidário, porque de fato a gente entende que é algo que faz diferença. Então, retomando aqui o que poucos colegas já falaram, realmente não dá malha, não tem custo adicional, é super fácil de fazer. A Rosário apresentou as telas, faz dentro do programa, vai demorar 5 minutos, no máximo a mais ali do que a pessoa está fazendo a declaração. Com a pré-preenchida, que já faz em 15, vai demorar 20. Então, assim, para uma declaração anual, é realmente muito tranquilo de fazer. Então, não precisa ter nenhum tipo de receio. De fato, o único problema que poderia ter é a pessoa informar a declaração que fez a destinação e não pagou o DARF. Porque realmente, quando informa, aumenta o valor a restituir, né, ou diminui o imposto a pagar. Por isso que tem que fazer o pagamento adiantado do DARF para depois receber esse valor de volta. Mesmo assim, se a pessoa esqueceu, perdeu o prazo, vai lá, retifica a declaração, tira aquele valor e está resolvido. Vai sair da malha, não vai ter nenhum tipo de problema. Tá? Então, assim, quanto à Receita Federal, isso não é alerta, não chama atenção. A pessoa pode ter tranquilidade que não vai ter problema quanto a isso. Eu até me organizei assim com alguns argumentos para ajudar as pessoas a se decidirem a fazer a destinação, mas eu achei muito importante repisar aqui o que o Adilson falou, de que não é só um problema social, não é um problema dos outros, né? Não é um problema, né, alheio do governo. Não, a gente tem hoje em dia, né, a palavra da moda das bolhas, né? A gente vive muito na nossa bolha e não enxerga o resto, né? Mas a verdade é que é sim um problema particular meu, Carlinhos, do Adilson, da Rosário, todo mundo. Por quê? Porque no momento que essas entidades, né, que recebem os recursos através dos conselhos, auxiliam o idoso, auxiliam a criança, ele está desonerando diretamente o orçamento da prefeitura. A prefeitura vai ter mais capacidade de investir na rua, que está precisando asfaltar, pagar a guarda, né, fazer uma série de melhorias no município. Então, diretamente, isso já é um benefício. Segundo, a própria sensação de segurança, de bem-estar da própria cidade. Por quê?
Porque a gente sabe que, infelizmente, a criança que está em situação de vulnerabilidade, que é a que vai ser ajudada pelaquela entidade, ela é candidata séria a ser cooptada aí por uma organização criminosa, né, para atender por uma situação de ter que furtar até para poder comer, né, enfim, para cometer delitos de mais diversas ordens. E essas entidades, elas atuam aí. Então, previne e entrega diretamente para você, para a sua física, segurança. Então, assim, é problema individual, sim, de cada um poder ajudar, né? Então, sem falar que é um exercício de cidadania, propriamente dito, né? A gente, quem nunca ouviu falar de um conhecido que reclama que o imposto vai para Brasília, ou discorda aí de eventual governo como que gasta em projeto A, ou B, ou C, aqui até 3% do imposto de renda pode ir para fundo da criança e adolescente, e outros 3% para o fundo do idoso. Então, do meu imposto devido, eu escolho que 6% dele, 3% vão para o fundo da criança e adolescente, 3% vão para o fundo do idoso, e vão ficar aqui no município auxiliando essas pessoas, movimentando a economia local, né, criando um círculo positivo, né, de giro da economia e que eu posso interferir positivamente. Então, realmente é uma ferramenta poderosa que está na mão da pessoa, prevista na lei, né, não tem custo adicional, como sempre é bom frisar, não vai onerar mais a pessoa. O único inconveniente que é para a pessoa que tem imposto a restituir, que ela paga agora, né, até o final do processo, né, fim do período, 30 de maio, e restitui conforme o calendário. O calendário, né, não sei se todos estão familiarizados, ele era até dezembro, foi adiantado os calendários de restituição, né, até setembro, então o máximo que a pessoa vai ficar é de maio a setembro, aguardando esse valor restituído. Mas se ela fez por Pix, né, se ela fez pela pré-preenchida, se ela é do magistério, então tem uma série se ela entregou antes, cedo, né, tem uma série de critérios que ela pode restituir mais cedo esse valor. Então, assim, o período de espera entre o efetivo pagamento da destinação do imposto e a restituição, ele é curto, né? Máximo 4, 5 meses, podendo ser antes, a depender dos critérios de priorização. Então, é algo que realmente não tem por que as pessoas não fazer. Eu já passei por algumas cidades aí, até estava dando exemplo antes de São Borja, que eu trabalhei, e tive a satisfação de ver que, com um pequeno esforço que a gente teve lá de difundir essa mensagem, quadruplicou o valor em 2, 3 anos. Então, aqui em Santa Maria a gente vê isso acontecendo. De 2018 para cá também já multiplicou por 7 o valor. Mas a gente sabe que o potencial ainda é muito grande, a gente tem espaço para avançar. E cabe a cada um aí difundir, aprender, fazer, testar, ver que vai dar certo. Ano que vem eu tenho certeza que vai fazer de novo. Muito bom. Adilson. Carlinhos, nós temos aqui, seria um outro programa para falar de outras destinações, pessoa jurídica, por exemplo, né? Que normalmente é março, junho, setembro e dezembro. Concentra muito em dezembro para aquelas empresas que apuram lucro real em dezembro. Mas uma coisa que eu já falei é para as entidades. As entidades, elas precisam se profissionalizar num ponto de fazer projetos e fazer aquilo que você já fez para a PAI. Fazer um projeto e apresentar para uma determinada empresa. Nós temos empresas instaladas em Santa Maria que recolhem o imposto de renda fora daqui. Recolhem em outros municípios, que a matriz está em Cerro Largo, Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Cruz. É chegar nestas empresas, apresentar um projeto e pedir a destinação do imposto de renda à pessoa jurídica. Então, essa é uma válvula de escape, uma possibilidade para incrementar ainda mais a arrecadação. Então, a empresa comercial faz a destinação, vai escolher o fundo da criança ou o fundo do idoso, ou os dois. A entidade se habilita com um projeto, de acordo com aquilo que eu falei no bloco anterior, e nós teremos mais dinheiro ficando em Santa Maria, que é o retorno das empresas que aqui estão instaladas. E o que a gente reforça também, no caso, voltando para a pessoa física, que é o nosso grande potencial agora,
e é uma janela curta, né? Se a gente for ver, provavelmente é 17 de março a 30 de maio. Então, que cada um de nós possa levar essa informação para mais pessoas e difundir essa informação, de que não custa nada, que o recurso fica aqui, e principalmente que a gente lançasse um valor. Você não pode destinar os 15 mil lá que é possível destinar, os 10 mil, os 8, destina um valor menor, tira aquela pizza lá, porque a questão da caridade, né, que a gente faz, assim, aquilo que você dá com uma mão, a outra mão não precisa ficar sabendo, né? Não, vamos dizer, olha, o ano passado eu destinei e deu tudo certo. Recebi a minha restituição, até setembro o recurso voltou. Então, é possível fazer. Que a gente desse mais exemplos. Porque, assim, e a pergunta que cabe, né, Carlinhos? 37 mil contribuintes podem destinar. Por que só 1.854 pessoas destinaram? Onde estão esses outros contribuintes? Eles estão fazendo com os nossos colegas contadores ou eles estão fazendo sozinhos? E aí a gente tem várias instituições parceiras, né, tipo a Universidade Federal de Santa Maria, a questão dos militares, que a gente foi lá, os servidores públicos de Santa Maria, que a gente pudesse trazer esse chamamento. Vamos fazer a diferença. R$100. Se a gente mantivesse os 4.200.000 do ano passado e mais R$100 das 36 mil pessoas ali, quanto que a gente iria já? Então, isso é possível. Nós podemos ficar com 36 milhões em Santa Maria. A gente está mandando embora. Esse recurso, a gente vê assim a prefeitura dizendo, nós precisamos de recursos aqui, a área social, né, e agora o nosso secretário lá de desenvolvimento social, necessitando de recursos. Quantos projetos sociais nós poderíamos estar desenvolvendo nas nossas escolas, no contraturno escolar, que a gente poderia estar desenvolvendo com esse recurso, e a gente está mandando embora. Está mandando embora de Santa Maria 35 milhões de reais, que nós poderíamos deixar aqui. Quantos empregos nós estaríamos gerando, além de todo o trabalho social, quantos empregos estariam sendo gerados? Quanto que a gente estaria comprando no nosso comércio local aqui? Olha o recurso sendo movimentado dentro da nossa economia. Então, esse é o chamamento. E aí, para as instituições, o que a gente tem dito, né? Instituição, você que faz aquele trabalho lá que você acha que é o mínimo que tu tem que fazer. Não, é muito valioso aquela criança que você atende. Mostra lá nas tuas redes sociais, compartilha as nossas publicações que a gente tem feito, o Espaço Contábil tem trabalhado, a Prefeitura tem trabalhado, Receita, várias instituições têm trabalhado, Lions, né, Rotary também. Compartilha. A minha declaração não é pelo modelo completo, eu não posso destinar, mas eu posso compartilhar aquela publicação que o Espaço Contábil fez. É uma forma também de ajudar, né? Eu posso passar para o meu colega que eu faço por desconto simplificado, mas o meu colega faz por deduções legais. Então eu passo para ele a informação. Assim é uma forma de ajudar. E aí, nessa corrente do bem, acho que a gente consegue fazer a diferença. Isso também aumenta a transparência do processo, né? Porque eu acho que é algo que algumas pessoas podem se questionar, né? Esse valor, de fato, chega a quem precisa, né? E eu acho que é bem importante que as pessoas conheçam que tem o conselho do idoso, tem o conselho da criança e do adolescente. Esses conselhos são independentes, né? Não é que o recurso vai para a prefeitura e a prefeitura repassa, né? Não, ele vai direto para o conselho. O conselho, como já foi dito aqui, né, cobra uma prestação de contas às entidades, o que é feito com o recurso. O Ministério Público cobra dos conselhos, né, a prestação de contas. Então tem toda uma cadeia, né, de envolvidos e de prestação de contas que de fato comprovam e a prova cabal disso é olhar lá no fundo, né, lá dentro do projeto, como as imagens que a gente viu da PAI aqui, a ampliação, a pessoa sendo atendida, né? Eu tive a satisfação de conhecer várias das entidades e ver as crianças sendo atendidas, né, os idosos ali tendo a medicamento na hora, a refeição na hora, o cuidado necessário. Então, essa cadeia de informações, além de mostrar que o dinheiro está sendo aplicado, né, acho que é importante para reforçar a transparência e a confiabilidade do sistema. Cada real que entra numa entidade já dobra o número da necessidade de assistência. Nós damos um passo e cresce a demanda 2, 3 vezes. Uma comparação rápida.
O orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Social de Santa Maria é na ordem de 36 milhões, é um orçamento grande. Mas nós podíamos dobrar, se nós tivéssemos mais 36 do imposto de renda, imagina, nós podíamos atender, e outra coisa, não atendemos só Santa Maria, nós temos que atender uma região de 40 municípios, a PAI atende 42 municípios. Então, todo o esforço é válido, eu agradeço muito a vinda de vocês aqui, tá? Nós estamos há quase 5 anos nessa luta e as conquistas são palmo a palmo, passo a passo, mas o que o Adilson também falou, né? Nós temos que chegar nessas empresas que deixam apenas um salário aqui em Santa Maria e a arrecadação vai embora. Então, Santa Maria precisa cobrar também dessas empresas. Agradecemos também a vinda, então, da turma lá do Santiago, acho que também já tiveram uma primeira aula aqui, e desejar, assim, sucesso, que a gente possamos ir bem mais longe, a gente sempre sonhou chegar nos 10 milhões e continuamos patinando, mas nós vamos chegar nos 10 milhões. Obrigado pelo carinho de todos e pensem grande, pensando no que nós podemos fazer pelos outros. Vamos deixar um pouco o egoísmo e fazer o que nós estamos ensinando aqui. Não custa nada. Tem que ter boa vontade e reconhecer o problema. E juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Obrigado, meninos, gurizada, senhoras e senhores. Um beijo no coração. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Prestigiam esse programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel. Cotricel, juntos cultivamos sonhos e colhemos um amanhã melhor. AR2Z, construção e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. Cancinha Imóveis, a maior estrutura imobiliária de Santa Maria e região. E o Sebrae RS, juntos a gente supera.